Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Podeis tomar teu assento, mesmo assentado, mas com toda a reverência. Isaías 45, ou melhor, Isaías 44, vamos ler do 28 até o versículo 13 do capítulo 45. Isaías 44, versículo 28. Vamos estar lendo, passando por 45 até o versículo 13 do 45. Amém, meus amados? Amém. Quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros da escuridade, e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor de meu servo Jacó, e de Israel meu eleito. Eu a ti te chamei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que me não conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Destilai vós, céus, desde as alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza-se a salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou tua obra não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai: que é que geras? E à mulher: que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Glória a Deus. Curva sua fronte. Pai Santo, Deus de poder, estamos nessa noite diante da Tua palavra, Pai. Deus, Teu Filho já orou, Senhor, e eu me coloco na Tua presença, pedindo, Espírito de Deus, fala com o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido da palavra de Deus, mas Deus Ele quer trazer aos nossos corações nessa noite algumas revelações da parte do Espírito Santo de Deus. Nós vemos, irmãos, no capítulo 44, já no final do capítulo, no verso 28, Deus, Ele dizendo de Ciro, e Deus falando desta maneira: é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. Aí ele continua dizendo: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante da sua face. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, quando você muitas das vezes não conhece acerca da história da Bíblia Sagrada, você não tem ideia da dimensão, da grandeza desta profecia que Deus falou pela boca do profeta Isaías.
Mas quando você começa a estudar a Bíblia Sagrada, quando você começa a estudar a história do povo de Deus, você vai ver, aleluia, que Isaías, ele é o profeta messiânico. Isaías, ele viveu cerca de 700 anos antes do Senhor Jesus Cristo. É o maior profeta que profetizou acerca do Messias. Por isso também ele é chamado de profeta messiânico. O livro de Isaías, ele é muito interessante, porque ele tem 66 capítulos, e alguns dizem que Isaías é como se fosse uma Bíblia em miniatura, porque Isaías, ele começa a falar desde a criação e ele termina com um juízo. Então muitos dizem que o livro de Isaías é como se ele fosse uma Bíblia em miniatura. Então esse livro, ele tem muito a nos ensinar. E quando nós chegamos agora no capítulo de número 45, Deus, ele falando acerca desse rei chamado Ciro. Ciro, meus amados irmãos, ele foi o rei do Império Medo-Persa. Ele foi o rei que ele conquistou Babilônia. Mas no momento em que Deus levantou o profeta Isaías para profetizar acerca de Ciro, Deus levantou o profeta 200 anos antes de Ciro nascer. 200 anos antes, esse homem não tinha nem nascido, ele nem tinha havido a existência ainda, e Deus já estava dando a ele o seu nome. Deus já estava falando para ele o jeito que ele conquistaria a Babilônia. Deus já estava dizendo e fazendo para ele uma promessa, que as portas estariam abertas para ele, aleluia. E quando, meus amados irmãos, nós começamos então a estudar a história, aleluia, da Bíblia Sagrada, nós vamos descobrir, aleluia, que quando Belsazar, isso está registrado ali no livro do profeta Daniel, quando Belsazar estava dando ali aquele grande banquete para os seus nobres, a Bíblia vai dizer que ele mandou trazer os vasos, os utensílios do templo, para beber vinho neles. E o texto diz que enquanto eles estavam ali naquela orgia, enquanto eles estavam ali bebendo vinho, se embriagando, de repente uma mão, ela aparece do nada e ela começa a escrever na parede: Mene, Mene, Tekel, Farsim. E Belsazar então ele fica perturbado. O texto vai dizer que quando ele teve essa visão, os seus joelhos ficaram tremendo, os seus joelhos bateram um no outro. Acabou-se a zombaria, porque até então eles estavam zombando do Deus de Israel. Mas quando aquela mão apareceu e começou a escrever na caiadura da parede: Mene, Mene, Tekel, Farsim, o rei ficou perturbado. Ele chamou os magos, ele chamou os astrólogos, ele chamou os adivinhos, para ver se alguém podia dar a ele a interpretação daquela escrita. E o texto sagrado vai nos dizer que de repente então a rainha mãe, aleluia, a esposa de Nabucodonosor, aleluia, ela se lembra de Daniel e ela diz: olha, há um homem aqui em Babilônia, que esse homem ele tem o Espírito de Deus, ele pode te dar a interpretação. Então se chama Daniel, e Daniel entra na presença do rei, aleluia, e Deus usa então Daniel, aleluia, para interpretar, para dar a interpretação daquela escrita. E Daniel diz para o rei: olha, Mene, passado de ti foi o reino, Tekel, Deus te pesou em balança e te achou em falta, portanto o teu reino vai ser transferido agora aos persas. E a Bíblia Sagrada vai dizer nesse texto que naquela mesma noite foi morto Belsazar pelos exércitos do rei Ciro. Só que isso aconteceu, aleluia, por quê? Porque enquanto eles estavam ali naquela orgia, Heródoto, o grande historiador grego, ele vai dizer que quando eles estavam naquela orgia, a orgia estava tão grande que eles não fechavam as portas dos palácios. E Ciro, ele chega nesse mesmo intere e ele encontra as portas abertas para se cumprir a profecia de Isaías, aonde Deus estava dizendo, aleluia, que as portas não se fechariam, que as portas estariam abertas, e ele entra e ele vai a Babilônia, uma cidade que era impossível de ser conquistada, e ele destrói os caldeus. E naquele dia, aleluia, o reino foi passado então ao Império Medo-Persa. Então quando nós olhamos para um texto como esse, aleluia, nós vemos a grandeza do Deus que nós servimos. Deus, ele usa Isaías e ele começa a dizer, ele diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. Mas talvez você pense
vezes, mas pastor, como que Deus está dizendo que Ciro ele é ungido se ele não era um servo de Deus? Como que Deus está dizendo que Ciro era o seu ungido se ele não servia ao Deus de Israel? Sabe de uma coisa? O nosso Deus, meus amados irmãos, quando Ele quer agir na história da humanidade, Ele usa quem Ele quer, Ele trabalha em quem Ele quer, Ele pega até mesmo do ímpio para estar usando, para favorecer o povo de Deus, porque esse mesmo Ciro, ele seria aquele que daria liberdade para os judeus voltar novamente para Jerusalém, para que o templo se reconstruísse novamente. Então Deus estava agora pegando na mão desse homem, que embora não era um homem ainda convertido, mas estava já fazendo a promessa que usaria ele como instrumento para abençoar o seu povo. Porque como eu disse, quando Deus quer agir, meus amados, Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer e do modo que Ele quer. Ele usou a boca da jumenta para falar com o Balaão. Você acha que Ele não pode usar qualquer ser humano que Ele quiser? Então o texto diz que Deus então começa há 200 anos antes desse rei nascer, já chama pelo nome, já dá o modo que ele conquistaria a cidade de Babilônia, e o próprio Deus estava dizendo: eu te tomo pela tua mão direita. Está dizendo aí, olha, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Quer promessa mais grandiosa do que essa? Mas aonde que eu quero chegar nessa noite? Irmão, se Deus ele faz tudo isso com o ímpio, o que Ele não pode fazer por mim e por você? Se Deus lhe pegou um desconhecido, um qualquer, e fez dele um rei de um grande império, que foi o Império Médio-Persa, anunciou o nascimento desse homem 200 anos antes, dando a ele a estratégia que ele conquistaria, o que Deus ele não pode fazer por mim e por você? Se Deus ele tomou pela mão esse homem, será que Deus ele não pode tomar a nossa mão direita também, e nos conduzir à vitória, e nos conduzir a portas abertas? Ele pode todas as coisas, sabe por quê? Porque Ele mesmo diz na sua palavra que agindo Ele, quem impedirá? Então essa luta, essa adversidade, esse problema que você está passando, não é nada para o teu Deus. Se Ele quer agir, ninguém pode impedir o agir das suas mãos. Fala para esse irmão assim: se Deus tomou Ciro pelas mãos, você acha que Ele não pode te tomar pela tua mão também? Você que é servo de Deus, então Ele pegou um ímpio e tomou: vem cá, Senhor, você vai cumprir toda a minha vontade, só que você vai libertar o meu povo. Olha, eu vou te pegar pela mão direita, não vai ter nação que vai se suster diante de ti. Eu vou soltar o lombo dos reis, ou seja, não vai ter nação que vai poder te deter, não vai ter nação que vai poder resistir o Império Médio-Persa. E o texto diz que assim aconteceu. Quando você estuda, querido, a história da Bíblia Sagrada, você vai ver, aleluia, que o Império Persa foi um grande império. Depois de Ciro veio Dario, e o texto vai dizer, aleluia, que foi um grande império, que muitos não conseguiram resistir a esse império. Por quê? Porque Deus estava na direção da história. Aonde eu quero chegar nessa noite? Eu digo para ti que Deus ele mexe na história, e a tua história também, querido, ela não está ausente de Deus. Deus também ele é poderoso para mexer na tua história. Saiba de uma coisa, aleluia, Deus, aleluia, estava dizendo aqui para Ciro que mesmo que Ciro não o conhecesse, Deus já estava dando a ele o seu sobrenome. E a Bíblia vai nos dizer acerca de nós, que antes que nós existíssemos, Deus já tinha nos elegido nele, antes da fundação do mundo. Se Deus já tinha nos escolhido nele antes da fundação do mundo, você acha que Ele não sabe o teu nome? Você acha que Ele não sabe a tua história? Você acha que Ele não sabe o que acontece contigo? Sabe de uma coisa? Ele é o Deus que Ele chama a existência aquilo que ainda não existe. Portanto, o dia de hoje, querido, para Ele não é nada. O dia de amanhã também não é nada, porque Ele já conhece o fim, querido. Ele já sabe o fim de tudo, porque Ele é o Deus onisciente, Ele é o Deus todo-poderoso. Então saiba de uma coisa, a tua história está na mão de Deus. O verso 2 diz assim:
eu irei diante de ti. Endireitarei os caminhos tortos, eu irei diante de ti. Assim, primeiro Deus te escolhe, depois Ele te chama. Está pronto para atender o chamado dele? Ah não, você falou com voz jantar. Em nome de Jesus, voz forte. Fala assim, primeiro Deus te escolhe, depois Ele te chama. Está pronto para atender o chamado dele? Então veja que Ele escolheu este homem. Ele disse, Ciro, tu és o meu ungido. Essa palavra ungido, ela era a mesma palavra designada por Messias. Ou seja, porque Ciro, ele prefigurava, de certa forma, o Cristo que viria para libertar da escravidão, para libertar do cativeiro também. Então eu entendo que primeiro Deus ele escolhe, depois Ele chama, e quando Ele chama, ninguém pode impedir o agir dele na vida daquele que escolheu. Então eu entendo que quando Deus nos escolhe, Ele nos chama, Ele apresenta diante de nós o projeto que Ele tem para a nossa vida. Assim como Deus apresentou diante de Ciro. Mas o texto diz que o próprio Deus iria diante dele. O próprio Deus endireitaria os caminhos tortos. E eu entendo que assim também Deus Ele faz conosco. Quando Ele nos chama, querido, nós aceitamos o chamado dele, Ele vai à nossa frente, Ele vai endireitando os caminhos para você passar, Ele vai desobstruindo todos os caminhos, Ele vai tirando os obstáculos, Ele vai à tua frente, porque sempre Deus Ele vai à frente do seu povo. O texto sagrado diz, aleluia, que quando Deus tirou Israel da terra do Egito, Deus ia à frente de dia e de noite através da coluna de fogo, de dia através da coluna de nuvem, mas sempre Deus ia à frente do seu povo. Isso nos ensina algo, aleluia, que quando, aleluia, nós nos deparamos contra qualquer obstáculo, saiba que na tua frente há um Deus para endireitar o teu caminho, um Deus para tirar todo obstáculo. Então quando você se deparar com qualquer obstáculo, saiba que Deus já está na tua frente. Não murmure contra Deus, não reclame contra Deus, não questione Deus, mas creia que Ele está à tua frente e que Ele vai endireitar o teu caminho, que Ele vai tirar qualquer barreira, que as portas terão de se abrir, que Ele tem a chave da vida nas mãos dele, e a porta que Ele abre ninguém fecha. Então creia que Deus Ele vai à tua frente. Mas o que nós vemos muitas vezes? Se depara com uma barreira, a primeira coisa que faz é abrir o bocão para ficar reclamando. Se depara com um obstáculo, já começa a soltar o linguão para murmurar de Deus. Por que não crê que Deus está na frente? Essa palavra, meus queridos, ela é atual para nós hoje. Ele vai à nossa frente. Jesus disse assim, olha, eu vou preparar os lugares, ou seja, Ele já foi à nossa frente. Ele já foi abrir um caminho para nós chegarmos em Canaã. Ele é o nosso Josué hoje que vai à nossa frente. Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso conquistador. Então sempre o nosso Senhor, Ele vai à frente, Ele vai endireitando os teus caminhos, Ele vai despedaçando as portas de bronze, conforme está dizendo aí, e Ele vai despedaçando as cadeias de ferro, ou os ferrolhos de ferro. Você não tem cadeado que Deus não possa abrir, não tem corrente que Ele não possa quebrar. Então esse é o Deus que nós servimos. Então até aquilo que está atado na tua vida, Ele tem o poder de desatar. Até aquilo que está fechado na tua vida, Ele tem o poder de abrir. Então creia dessa forma, em nome de Jesus Cristo. Se o negócio não está do jeito que você quer, não murmure, não reclame, mas tome essa palavra para ti nesta noite e creia que Deus está indo na tua frente. Se você está cumprindo o querer dEle, Ele não tem obstáculo que Ele não vai tirar da tua frente, querido. O verso 3 diz assim: e te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, e que te chamo pelo teu nome, por amor de meu servo Jacó e de Israel meu eleito. A ti te chamei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conheças.
Então, 200 anos antes, não tinha nem nascido, Deus já falando, chamando ele pelo nome, já dando as estratégias para ele guerrear, fazendo as promessas que Deus até mesmo daria a ele os tesouros da escuridade, as riquezas encobertas. E quando você estuda a história desse rei, você vai ver que ele conquistou muitas nações, principalmente quando ele conquistou Babilônia. Muitos foram os tesouros que Ciro conquistou através da conquista de Babilônia. Se cumpriu aquilo que Deus tinha falado por intermédio do profeta Isaías. Verso 5 ele diz assim: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças. Sabe o que Deus está querendo dizer assim? Eu te cingirei. Para cingir significa preparar-se para a guerra. Deus está dizendo assim: eu te cingirei, eu te vestirei para a guerra, eu te prepararei para a guerra. Você vai guerrear. Eu sou o Senhor, fora de mim não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que me não conheças, para que saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Destilai os céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abram-se a terra e produzem-se a salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Pastor, o que Deus está querendo dizer aí? Está querendo dizer desta maneira: que quando Ele quer agir, ninguém pode resistir, ninguém pode impedir o agir dele. E Ele está dizendo: ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Eu entendo, irmãos, que todas as vezes que nós não fazemos a vontade de Deus, Ele vai nos dando corda até uma certa altura, vai nos dar cordinha, vai deixar a gente ir por nossa conta, achar que somos donos do nosso nariz, mas Ele vai dando linha, Ele vai dando corda, mas lá na frente Ele vai começar a puxar de volta. O maior exemplo disso na Bíblia Sagrada, diga comigo assim: Jonas. Sabe que quando nós estamos querendo fugir da vontade de Deus, o diabo sempre vai preparar um barco para você. Fala para esse irmão assim, guarda isso. Quando eu e você queremos fugir da vontade de Deus, o diabo tem sempre um barco preparado para nós embarcarmos nele. Mas fica tranquilo, que Deus tem uma tempestade também para te trazer de volta ao centro da vontade dele. O que aconteceu com Jonas? Jonas, vai lá, profetiza para Nínive, diga: convertei-se dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. Jonas falou: eu vou lá pregar para aqueles pecadores lá. O povo de Nínive acabou com nós, guerreou contra nós. Ele não queria ver a salvação de Nínive. Eu não vou. Em vez de ir para Nínive, ele pega o navio que vai para Tarso. Deus estava mandando ele para o Oriente, ele foi para o Ocidente. Tarso fica hoje na região hoje da Espanha. Olha para você ver o quanto que ele andou. E o texto sagrado diz que Deus está dando corda. Ele desce a Jope, ele compra a sua passagem, ele desce para o navio, e ele dentro do navio ele desce para o porão, e ali ele fica. Olha o que eu aprendo com isso: quando o homem sai fora da vontade de Deus, diga assim, ele sempre vai descer. O que aconteceu com Jonas? Ele desceu a Jope, desceu, comprou a passagem, desceu até o navio. Chegando no navio, desceu ao porão. Na sua rebeldia, desceu no fundo do mar, na barriga do grande peixe. Fala assim: o homem que desobedece a Deus sempre só vai descer na vida, até aprender que Deus é soberano. E o texto diz que ele se embarca naquele navio e ele achou que tudo estava tranquilo. Ele desce para o porão, ele fica ali sossegado. E o texto diz que Deus manda então uma tempestade. Aqueles marinheiros que, embora eram incrédulos, eles tentaram de tudo para fazer o navio ser salvo, lançaram, aleluia, a mercadoria que havia no navio para aliviar
que cada vez a fúria da tempestade era maior, porque Deus controlava aquela tempestade. E o capitão daquele navio, então, ele desce ao porão e ele acha Jonas dormindo no porão. Diga assim: quem sai fora da vontade de Deus só vai descer, vai dormir espiritualmente. E Jonas, enquanto estava aquele cataclismo, estava lá a ponto do barco ser afundado, ele estava roncando e dormindo. O capitão chega nele, cutuca ele e diz assim: que fazes aqui, dormente? Nós estamos a ponto de naufragar. Clama o teu Deus para ver se porventura o teu Deus nos ouça, para que sejamos salvos. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que aqueles homens começam então a questionar o porquê daquilo. E Jonas então ele diz: olha, é por minha causa. Eu fui o rebelde, eu quis fugir de Deus, eu quis sair do centro da vontade dele, eu quis não cumprir com a vontade dele. E ele dá uma ordem então para que aqueles homens lancem ele no mar. E aqueles homens então a princípio não queriam, mas depois lançam o Jonas no mar. E Deus já prepara o grande peixe para tragar ele. E ele fica 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe. E ali no ventre do peixe, fala assim, ali no ventre do peixe, ele teve o particular com Deus. Irmãos, vamos analisar a situação de Jonas naquele peixe. A Bíblia não fala que era baleia, mas não era baleia, era um grande peixe. Agora imagine você a situação que ele estava dentro do estômago do peixe. Aquele grande peixe, ele comia ali, né, outros peixes, e aquilo ia se decompondo dentro da barriga, através do suco gástrico. Jonas, né, diz alguns historiadores que até sua pele começou a se dissolver por causa do suco gástrico do grande peixe. Então ele sofreu. Tanto que quando você lê o capítulo 2 do livro de Jonas, ele vai comparar o ventre do peixe como se ele estivesse no inferno. E ele diz: lá no profundo abismo eu clamei a ti, e a minha oração entrou no teu templo. Lá naquela situação ele se lembrou de Deus, ele se arrependeu, e por ele ter se arrependido, Deus dá a ordem para que o peixe vomite ele novamente na beira da praia. Aí teve que cumprir a vontade de Deus. Agora eu pergunto: quando Deus chama, alguém pode impedir o querer dele? A princípio vamos tentar, diga assim, a princípio vamos tentar. Mas lá na frente o cerco vai apertar. Ele vai puxar a corda e vai nos trazer de volta para a presença dele. É o que Deus está dizendo aqui, olha: ai daquele que contende com o seu Criador. Ai daquele que está dizendo, ai é palavra de dor, né? Dá uma pancada, ai é dor. Ai daquele que se contende com o seu Criador. Como que eu me contendo com o Criador? Diga assim: quando eu não faço o querer dele e a vontade dele. É por isso que ele está dizendo assim: pode o caco, olha como que Deus nos compara, pode o caco entre outros cacos de barro porventura dizer o barro ao oleiro o que faz? Diga assim: Deus te escolheu para ser um vaso de honra na mão dele. Você é barro. Você não pode questionar o oleiro. Ele está dizendo: pode um caco entre os outros cacos, né? Eu sou um caquinho, mas nada é um cacão. Eu iria ficar questionando o Criador. O que vai acontecer? Ele próprio já está dizendo aí que nós não podemos lutar, irmãos. Ele é o Criador, a criatura não pode ir contra o Criador. Então vai chegar o momento, aleluia, que a vontade dele vai se cumprir. Vai chegar o momento que ele vai nos trazer de volta para o centro da vontade dele. E eu digo uma coisa para você: venha pelo amor, não espere a dor chegar. Venha pelo amor, se curve nesta noite diante de Deus, antes que o dia mal chegue e você venha se arrastando. Mas se você vem, você vem. Jonas veio. Veio ou não veio? Tudo ralado, tudo já meio comido, corroído ali do suco gasto do peixe, mas que foi lá fazer a vontade de Deus, foi. Então é isso que ele está dizendo: porventura dirá o barro que o formou o que faz, ou a obra ou a tua obra dizer não tem mãos. Ai daquele que diz ao pai que é o que geras, e a mulher que dás à luz. E
Então isso aí, tudo ele estava dizendo para Ciro. Ele está dizendo: Ciro, você vai fazer a minha vontade. Você é ímpio, mas você vai fazer o meu querer. Não adianta, você é caco de barro, não adianta você questionar a minha vontade, porque você vai fazer ela. E quando nós lemos, principalmente depois, o livro do profeta Jeremias, o livro de Esdras, o livro de Neemias, você vai ver depois o próprio rei Ciro, ele dando a ordem de soltura para os cativos de Judá voltarem para reedificar Jerusalém novamente. Ou seja, Daniel ele foi um dos que leu esse livro do profeta Isaías para o rei Ciro, e quando ele ouviu, alguns historiadores dizem que ele ficou boquiaberto de ver a grandeza de Deus, que antes dele nascer, Deus já tinha falado a respeito dele, e ele dá a soltura para o povo volta do cativeiro, o povo reconstrói Jerusalém, o povo levanta o templo novamente, tudo isso porque Deus já tinha falado. Mas aonde que eu quero chegar nessa noite? Que se um ímpio, ele teve que cumprir a vontade de Deus, quanto mais eu e você. Quanto mais eu e você. Então nessa noite, você possa guardar essa palavra no teu coração. Deus, irmãos, ele tem vitória para mim e para você. Então siga o caminho mais fácil. Fala assim para esse irmão: siga o caminho mais fácil. Não resista à vontade de Deus, não. Fala, você é caco, caquinho bonitinho, você não pode contra o oleiro. E ele vai concluir dizendo aqui, olha que promessa gloriosa aqui, olha. Diz assim: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Está dizendo: olha, Ciro, eu que te formei. Da mesma forma está dizendo para nós nessa noite: eu que te formei, eu formei vocês. Davi no Salmo 139 ele vai dizer: viste o meu corpo ainda informe, e no teu livro escrevi os meus dias quando ainda nenhum deles havia. Olha que a revelação que Davi traz para nós. Davi nem existia, ele já diz: Deus contemplava o meu corpo ainda informe, eu sendo formado, Deus já me via, e no livro de Deus todos os meus dias já estavam escritos. Eu estava aqui conversando com a minha irmã antes do culto, né? Ela falando das mortes. Deus fez assim: minha irmã, descansa o coração, a nossa vida está na mão de Deus. É Deus que dá a vida, é Deus que tira. Quando chegou a senha, acabou. Felipe, tchau. Chegou a senha, filho. Não tem jeito de correr, não. Então, é Deus que dá a vida e é Deus que tira. Então, Ele é o Deus Todo-Poderoso, foi Ele que nos formou, nós estamos na mão dEle, e se nós estamos na mão dEle, é Ele que cuida de nós. E Ele vai dizer assim: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca dos meus filhos, e acerca das obras das minhas mãos. Ele está dizendo: pode me perguntar as coisas futuras, acerca dos meus filhos, acerca das obras das minhas mãos. E ele vai dizer para Ciro: eu fiz a terra. Ele se revela como Criador, e criei nela o homem, eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Irmãos, vamos refletir. Está dizendo assim: eu criei a terra, eu formei todas as coisas, eu estendi os céus, e ao meu exército, está dizendo ao exército dos céus, eu dei as minhas ordens. Então o exército do céu ele representa tanto o exército celestial como o exército de estrelas que foram criadas por Deus. A Bíblia diz que Ele chama cada uma delas pelo seu nome. Então, aos meus exércitos eu dei as minhas ordens. Quando Deus dá ordem para um anjo, o que um anjo faz? Ele diz: não vou não. Ele diz isso. O que ele faz? Imediatamente. A própria palavra vai dizer assim: anjos, ministros seus, que executam as suas ordens, diz o salmista. Se o anjo ele obedece imediatamente à voz de Deus, Deus ele comanda todo esse universo todo, ele já deu a ordem, e a Bíblia vai dizer que ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. Ele dá as estações do ano, é ele que controla a ordem dos planetas, é ele que controla cada estrela, é ele que controla cada meteoro. Se cada coisa dessa tem que obedecer à ordem de Deus, querido, o mar tem que obedecer à ordem de Deus, as ondas vêm, tem que se quebrar a beira da praia e voltar para obedecer à voz do Criador. Quem somos nós para não obedecer? Se essa grandeza toda obedece à voz de Deus, você, um cabeção desse aí, vai querer resistir a Deus?
Fala assim, para, cabeção. Você tem que obedecer. Não adianta você resistir. Então, querido, é o que a palavra de Deus está nos dizendo. Por que eu digo cabeção? Porque muitas vezes nós somos cabeçudos, irmãos. É isso que Deus está dizendo. Que os seus exércitos, a todos os seus exércitos obedecem. Ele deu as suas ordens e cumpre as ordens de Deus. Eu o despertei. Aqui ele finaliza aqui uma das últimas promessas para Ciro. Eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade, soltará os meus cativos não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos exércitos. Quando você estuda a história do rei Ciro, você vai ver que para ele não era lucro soltar os judeus. Por quê? Era um escravo em Babilônia. Ele poderia usar o povo de Israel para ser escravo e para edificar cidades para ele. Então para ele não era lucro soltar os judeus, mas obedecendo a voz de Deus, ele teve que soltar, porque Deus já tinha determinado que se soltasse. Por isso que Deus está dizendo, ó, eu te despertei em justiça, você vai fazer justiça para mim, todos os seus caminhos eu vou endireitar, você vai edificar a minha cidade, você vai soltar os meus cativos, não por preço, nem por presente, ninguém vai te pagar nada, diz o Senhor dos exércitos. Você vai soltar, simplesmente por me obedecer. Então olha para você ver que grandeza de Deus. Fala assim para esse irmão assim, o nosso Deus, ele é mais grande do que eu e você podemos imaginar. Então, meus queridos, nessa noite eu deixo essa palavra ao teu coração. Deus é que vai à tua frente. Ele te escolheu como ele escolheu Ciro. Ele te chamou pelo teu nome. Jeremias vai dizer, olha, antes que me formasse, antes que te formasse eu já te conhecia, né? O próprio Deus falando pela boca de Jeremias, antes que te formasse eu te conhecia, antes que saísse da madre, as nações já tinham te separado por profeta. Então foi ele que te escolheu, foi ele que te chamou, é ele que vai à tua frente. Então simplesmente, se você quer ser abençoado, obedeça a voz de Deus, não faça birra com Deus, não queira questionar Deus, não queira se endurecer contra Deus, não queira ser um carro que questiona o oleiro, porque lá na frente o sofrimento vai ser grande, mas que você vai ter que vir para o centro da vontade dele, você tem que vir. Coloque-se de pé, Senhor. Primeiras vezes que Deus falou comigo acerca do ministério, e eu comecei com a pastora. Falei, ó, Deus está me chamando para o ministério, para ser pastor. O pastor quer me mandar lá para Aquidauana fazer missão no meio dos índios terrenos. Ela falou assim, você vai sozinho. Eu ir lá também de índio, parece. Falei, Senhor, olha, eu vou, o senhor está vendo? O senhor tem chamado na minha vida. Então, ó, ela está na tua mão. Conversa com ela. Conversa com ela. Como que foi o trabalhar de Deus na vida dela? Teve que fazer a vontade de Deus ou não teve? A mesma coisa foi eu. Por muito tempo eu lutei, porque eu sabia que não era fácil ser pastor. Mas tive que fazer a vontade e o querer de Deus? Sim. Ele vai fechando todas as portas para você, ele vai te afunilando até colocar você no querer dele. Pode conversar com o irmão Carlinhos aí, ó, né? As criações são um exemplo. Você pega lá um boi bravo no pasto, irmão Carlinhos? E tem que embarcar o bicho no caminhão lá. E ele tem que entrar na seringa, tem que entrar e ser embarcado. Vai, mas que vai na mala, vai. Um boi, vai. Agora eu e você, vai querer resistir? Então nessa noite, querido, abre o teu coração para Deus. Deixa Deus trabalhar, não contenda com o teu Criador, obedeça a voz dele. Se Deus está te mandando, se Deus está te dando uma ordem, faça. Existe um ditado popular e é verdadeiro: quem manda, manda, quem tem juízo obedece. Então obedeça a Deus, não se endureça contra ele, para que lá na frente você não venha chorar amargamente. Pai, a tua palavra foi anunciada, a tua palavra foi pregada, meu Deus de poder, Deus de glória. Eu oro a ti, Senhor, colocando, Deus, a minha vida em primeiro lugar, diante da tua presença. Senhor, tu sabes que Sentina nasceu, tu sabes, ó Deus, que sou pó e cinza. Coloca também a tua igreja, meu Pai, a vida dos teus filhos, ó Deus da glória. O Senhor foi o Deus que chamou a Ciro, o Senhor o escolheu, o Senhor o direcionou 200
anos antes, ó Pai, ele vir à existência, o Senhor já chamava ele pelo nome, o Senhor já dava a ele as estratégias, o Senhor já fazia promessa, e eu creio, Senhor, da mesma forma, o Senhor tem promessas de vitória para nós, que venhamos, ó Deus, andar no centro da tua vontade, que não venhamos jamais nos endurecer contra ti, que não venhamos jamais, ó Deus da glória, Senhor, ser assim como Paulo, Senhor, no princípio, Deus, aonde o Senhor mesmo diz, Saulo, Saulo, dura para ti recalcitrar contra os aguilhões, Pai, mas em nome de Jesus que nós venhamos ser, ó Pai, servos obedientes, que venham cumprir toda a tua vontade, venhamos seguir o exemplo do teu filho, que disse, eu não vim ao mundo para fazer o meu querer, mas para fazer a vontade do Pai, que assim também sejamos nós, ó Deus, na tua presença, em nome de Jesus, amém e amém.